Aprove a Deus que nós estivéssemos aqui nessa noite. Pastor Marinho pediu, obrigado pela honra, meu querido pastor. E é isso aí, nós vamos compartilhar da palavra de Deus. Salmos 34, versículo 19 diz assim: muitas são as aflições do justo. Uma das palavras que mais está em moda hoje é spoiler, né? No sábado retrasado, o próprio Lucas fez uma pregação sobre spoiler. E a Bíblia está recheada de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Essa palavra é para mim e para você. Eu confesso que não é uma situação de natureza confortável e que a maioria dos cristãos não está sujeita a passar. Muita gente acaba abandonando a fé e a vida cristã, porque enquanto ele está nadando de braçada, enquanto a coisa está legal, enquanto é só o amor, é só a bênção, é só abraçada, ele está crescendo, ele está prosperando, é só alegria, é só vitória e está tudo bem. Mas quando ele começa a ser forjado através das aflições, muito cristão pula do barco e fala assim: olha, até aqui estava muito bom, daqui para frente eu não vou mais. Mal sabe qual é o propósito de Deus nessas aflições. Nós sabemos que a aflição é um estado de ânimo perturbado por causa daquilo que atormenta. Alguma coisa acontece na mente, nos olhos, no coração, que faz que a pessoa mude o estado do ânimo e comece a ficar atormentada por aquilo. É um sentimento de persistente dor física ou moral. É uma ânsia, uma agonia, uma angústia. E nós temos alguns tipos de aflições. Por exemplo, para o cristão, é a situação de padecer por causa das almas, por causa do amor à obra, pelo evangelho, pela palavra, é por ser perseguido, por ser diferente, é por ser discriminado pela posição de cristão que nós tomamos, não é? É ser injuriado pela palavra de Deus. Mas também existe a aflição dos injustos, que muitas vezes eu e você, por decairmos um momento da graça, nos apropriamos delas também, por causa dos caminhos errados que muitas vezes nós escolhemos. Estamos debaixo da cobertura da graça e da justiça de Deus, mas quando vacilamos o pé e erramos o caminho, estamos sujeitos a essas aflições dos injustos. Quando nós escolhemos relacionamentos errados que não são aprovados do Senhor, pela desobediência ao Senhor, tem muita gente que chora por essa situação. A fraqueza do sentimento, por não conseguir resistir às paixões ainda humanas, às paixões da carne. Quando não existe a renúncia das suas vidas, acabam ficando presos em atos e aflições da sua própria natureza. Davi, quando ele escreve esse salmo falando que muitas são as aflições dos justos, é porque ele estava passando por uma situação de aflição. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, menino que só fazia o bem para o rei, que tocava a harpa para o rei, que voltava com o seu dom, com sua habilidade, fazer com o estado de atormentação, de aflição do rei, voltasse em estado de sanidade, em estado de graça. Estava sendo perseguido pelo rei, porque Deus já tinha rompido com o reino de Saul, e Saul estava sendo ofuscado pelo brilho de Davi diante das suas batalhas, não porque ele queria se aparecer, mas porque realmente Deus era com ele, e estava usando a sua vida para colocar em destaque diante da nação de Israel. E Saul, ofuscado com isso, intentava matar Davi por todas as situações. Davi teve até ocasiões em que ele podia ter matado Davi, ou Saul, mas ele escolhe não fazer, por saber que, querendo ou não, ele é o ungido do Senhor. E numa desses momentos, ele foge de Davi, ou de Saul, e vai para a terra de Aques, que era o rei dos filisteus, e entra naquele lugar com seus homens desesperado, porque ele tinha um exército com ele que o apoiava. E quando ele chega lá para pedir abrigo contra Saul, os líderes daquela cidade começam a dar conselho para o rei, falando assim:
esse cara é de Israel. Israel sempre foi o nosso oponente e tudo mais. E entra aqui pedindo abrigo. Ele veio aqui para sondar a nossa artilharia, o nosso poder bélico. Ele veio aqui sondar a nossa situação, porque eles estão querendo nos atacar. E Davi se sentiu muito aflito por aquela ameaça que ele não esperava ter, porque ele foi em sinceridade do coração. E é quando Davi compõe esse salmo: muitas são as aflições dos justos. Para sair de lá, Davi ficou vários dias gritando pela cidade, como se ele estivesse louco naquele lugar, ao ponto do rei Aques falar assim: Deus, já me basta os loucos que a cidade tem, já basta os problemas que nós temos, manda esse cara embora. E é quando Davi consegue escapar daquela situação. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, meus amados, celebrando a aliança em tempos de aflição. Não é novidade nenhuma nós falarmos que todos os grandes homens da Bíblia foram marcados por momentos de aflição. Foi assim com Noé, quando Deus o chamou para uma obra diferente, para que a vida dele pudesse trazer renovação sobre a face da terra. Foi assim com Abraão, quando Deus o chamou para que ele saísse da terra, da parentela dos seus pais, para ir para uma terra que Deus lhe mostraria, né? Foi assim com Jacó, quando ele foi mandado a Padã-Arã e ficou ali em muitos anos sendo enganado pelo seu sogro Labão. Foi assim com José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, e quando ele chega lá, ele encontra uma situação de solidão. Foi assim com Moisés, quando ele é chamado para uma obra que ele não sabia se estava preparado, mas para liderar a libertação do povo de Israel do Egito. Foi assim com Josué, quando ele assume o legado de dar continuidade e finalmente introduzir o povo de Israel na terra de Canaã. Foi assim com Davi, foi assim com os profetas de Israel, foi assim com o próprio Cristo, foi assim com os apóstolos de Jesus. Todos esses homens, todos esses personagens bíblicos passaram por vale de aflições. Por que seria diferente comigo e com você? O próprio Senhor, em certa ocasião, falou para os seus discípulos lá no Evangelho de João 16:33. Neste mundo, vocês terão aflições. Foi uma das últimas ministrações de Jesus aos discípulos. Ele fala assim: olha, neste mundo, vocês vão ter aflições. Foi um spoiler que Jesus deixou para os seus discípulos acerca do seu futuro, do que eles iam viver, não é? E o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês a respeito da aflição é: sendo afligido pelas más notícias. Eu quero ler um texto de 1 Reis 19, de 1 a 4, que diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, ou seja, ele ficou aflito, e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Israel vivia um drama de identidade. Jezabel era uma descendência dos... não era sidônios. Puxa, eu guardei tanto isso aqui, peraí que está guardado aqui, que eu vou lembrar qual era a descendência de Jezabel. Peraí, só um minuto. Era sidônios mesmo. Ela era descendente dos sidônios, e os sidônios adoravam a Baal. E ela, por uma arquitetação política, acaba sendo dada em casamento a Acabe, que era rei de Israel.
E Jezabel traz consigo suas culturas, as suas práticas, e traz consigo os profetas que ela tinha, que serviam a Baal. Eram 450. E quando menos se viu, Israel estava ali, impregnado com a idolatria, se ajoelhando diante de imagens, construindo altares para adoração a essas imagens construídas por homens, feitas de pedra, feitas de madeira, esculpidas, e prestando uma adoração que era a abominação para o Senhor e para o reino que Ele mesmo criou para a manifestação da sua glória. Quando Elias vê isso, o profeta do Senhor em seu tempo, ele dá um basta naquela situação e propõe uma prova ali, diante de Jezabel, seus profetas e os israelitas, para que eles pudessem buscar o bom senso. E fala assim: nós vamos construir um grande altar aqui neste lugar, colocar a lenha e tudo mais, e nós vamos clamar. O Deus que responder com fogo é o Deus único e verdadeiro. E os 450 profetas de Baal começam lá: Baal, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal. E Elias, sabendo o que aconteceria, não deixa de graça. Começa a circular por volta dos profetas e começa a zombar, dar risada, falar assim: acho que ele está dormindo, acho que ele está de ouvidos tapados, será que ele é morto? Será que ele existe mesmo? E eles exaustivamente tentam e não conseguem. Até que Elias assume a posição e fala assim: peguem muita água, derrame sobre a lenha. Derrame mais. Eles jogaram tanta água sobre a lenha, porque nós sabemos que lenha encharcada não pega fogo. Jogaram tanta água sobre a lenha, que formou uma piscina como em volta daquele altar. E foi Elias clamar ao Senhor, e o fogo desceu do céu, e lambeu aquele lugar, pôde realmente queimar a lenha, a água acabou evaporando, não ficou nada ali. E Elias tomou uma atitude de matar aqueles 450 profetas de Baal. Um homem tão usado por Deus, de repente se mostra em fragilidade. Quando Acabe, fofoqueiro, vai lá e compra para a rainha está sendo ajudado pelo profeta, o fofoqueiro vai lá e conta para a mulher. Quando ela fica sabendo, ela se enche de fúria. Ela fala assim: eu vou matar esse cara. Com a notícia, Elias, no estresse das situações, porque a vida cristã não é fácil, é uma luta atrás da outra, não é? O pastor Marinho sabe, porque fazer as lives todo dia da semana, orando, traz um desgaste mental, emocional, físico, que não é fácil. O revezamento se faz necessário para que a pessoa possa ter um respiro, porque vem um ataque do mal certeiro, são as aflições da vida cristã. E Elias já estava assim, exausto de ver a nação de Israel andando tão erroneamente. É lógico que diante daquele ato de Elias, Israel recobra o norte, começa a dizer: só o Senhor é Deus. Mas ele se sentia só naquele momento, e ele sai correndo, foge, deixa o seu servo no lugar e sai correndo. E fala: Deus, me tira a vida, eu não quero que aquela mulher tenha esse prazer. Tira a minha vida, porque eu já vivi muito, me basta. E a Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, as mesmas paixões que eu e que você. A minha família viveu há pouco tempo, e eu sei que foi algo que Deus escreveu na história da minha família, como tem escrito algumas coisas na história da sua vida, da sua família. Cada um que vem aqui pode testemunhar algumas coisas, né? E nós queremos testemunhar porque nós cremos que quando Deus realiza algo sobrenatural na nossa casa, na nossa vida, nós precisamos compartilhar, porque de repente isso pode ser um alento para você. Você pode ser abençoado pelo testemunho do seu irmão e pode voltar a ter esperança e ter a sua fé fortalecida. Minha mãe, pós-Covid, no final do ano passado, começou a ter alguns picos de pressão, né? E algumas tonturas que nós julgávamos ser uma situação de labirintite, porque ela sempre teve. Mesmo assim, por causa desse incômodo das pressões, muito alterada mesmo, nós marcamos um novo cardiologista para ela na cidade de Bauru, e fomos à consulta e tal, contamos toda a história para ele, e ele
Passou alguns exames para ela e nós começamos a fazer os exames de sangue, exame de urina e tal. Foi lá um dia, colocou... Eu ia falar um marca-passo. Mas fez o mapa e colocou... Hã? Não, ela colocou, fez... Oh, meu Deus. Ela colocou o mapa e holter. Eu lembrei da palavra. Colocou o mapa e o holter e tal. E chegou um dia que ela tinha que fazer um exame de cintilografia. Era uma terça-feira, dia 9 de março. E eu e ela fomos sozinhos, tinha que estar lá bem cedo, 8 horas da manhã. Chegamos lá, muito bem atendidos. O rapaz que faz a primeira parte, eu falei para ele: olha, você é uma pessoa muito abençoada, porque é um rapaz dinâmico. E nós percebíamos assim, a alegria com que ele tratava cada paciente que ia chegando e tudo mais. Eu falei: Michel, não é fácil, e eu sei que você faz isso todos os dias. Que Deus te abençoe, te conserve e te guarde. E ele foi lá, levou minha mãe com todo carinho, pôs naquela máquina que demora uns 15 minutos. Ela fez a primeira parte do teste. Ele falou assim: olha, agora ela aguarda aqui nessa sala, que daqui a pouco a médica chama, que ela vai fazer a parte do esforço. E nós aguardamos, e lá daqui a pouco chamou Carmelina. A minha mãe entrou, eu não entrei, a médica atendeu ela sozinha, uma médica jovem também, muito simpática, muito graciosa. Mas não demorou muito tempo, a médica abriu a porta e falou assim: André, você pode entrar um pouco aqui? Aí eu entrei, minha mãe estava semi-despida com a parte de cima, toda ligada com os eletrodos, monitorada lá no... Aí a médica falou assim: eu nem coloquei a sua mãe na esteira. Eu comecei a monitorar ela antes de colocar ela na esteira, e eu percebi uma coisa. E aí começaram a vir para nós as más notícias, que começaram a trazer aflição para o nosso coração. A primeira notícia, a médica fala assim: sua mãe está com um bloqueio no coração. Eu não posso nem colocá-la na esteira. Eu já liguei para o médico que pediu os exames para ele. Ele concordou comigo. E eu vou fazer uma carta. E você precisa levar sua mãe para a Beneficência Portuguesa com urgência. Agora. Porque sua mãe precisa de um marca-passo. Não é para hoje nem para amanhã. É para ontem. A outra má notícia é que quando nós chegamos lá na Beneficência Portuguesa e demos entrada nos papéis lá, ela ficou sendo monitorada o tempo todo, com pressão, vigiada, eletro ligado lá o tempo todo. Não demorou muito, minha mãe foi levada para a UTI. No dia seguinte, na quarta-feira, outra má notícia. Nós chegamos lá para a visita de UTI e antes da visita começar, eu fui procurado pelo médico. E ele falou: eu vou fazer um procedimento na sua mãe agora, que vou colocar um marca-passo externo. Não é um marca-passo definitivo, é um marca-passo provisório. E o próprio nome já fala, ele é provisório. Ela não pode ficar muito tempo com ele, porque depois que a sua mãe fizer esse procedimento, ela vai direto para a UTI. E ela só sai de lá quando ela colocar o marca-passo definitivo. Porque tem risco de contaminação por ser um aparelho externo, e ela não pode ficar exposta a isso. Quer outra má notícia? O hospital não realizava o procedimento pelo nosso plano de saúde. E se nós quiséssemos que ela continuasse ali, tivesse o procedimento realizado, nós teríamos que pagar. Mais uma má notícia: o valor do procedimento ficaria em R$32 mil. E diante da nossa condição, diante das coisas que nós empenhamos dentro de casa como família, nós não tínhamos como arrecadar esse dinheiro. E o médico avisou, eu falei assim: você fica à vontade, porque se você não puder pagar, eu faço um laudo aqui, libero sua mãe, coloco ela numa lista de remoção de unidades dentro do convênio que possam abrir a porta para atendê-la. Você e eu sabemos que em tempos de Covid, com a lotação das UTIs, o médico disse: André, eu já vi situação que demorou 2 meses
para uma vaga sair para uma pessoa, para fazer um procedimento. Mas já vi casos raríssimos de 2 ou 3 dias a vaga sair. Então vocês veem o que vocês vão fazer. E entre meio a tudo esse monte de informação, de má notícia, a aflição já estava a 1000 graus, não é? Já tinha passado do natural. E a assistente social, nós procuramos ela um momento no hospital e começamos a falar dos nossos problemas, das nossas dificuldades e tal. E ela virou para mim e falou assim: o duro que o IANSP, o plano de vocês, ele oferece o básico do básico. E eu fico aqui, como as más notícias nos afligem, como as más notícias elas nos trazem medo, como as más notícias às vezes elas nos paralisam. Acontece quando é alguém da nossa família, acontece quando é alguém que é próximo a nós, um amigo muito chegado, às vezes nós paralisamos e ficando com medo, não é? Quando é no nosso emprego, você fez uma projeção financeira e de repente vê uma notícia que você vai ser cortado, ainda mais nessa época de crise que nós estamos vivendo, é algo que é muito comum. Eu sei do irmão daqui mesmo que está desempregado e surgiu uma vaga numa firma para ele, e ele foi, quando ele chegou lá, não é, achando que a sua aflição no sentido profissional ia ser contida, o pessoal da firma falou assim: olha, nós estamos fechando porque muita gente aqui contraiu o Covid e nós não podemos funcionar. E aquela aflição parece que volta em profusão na vida da pessoa. E quanta gente não é assim? Você perdendo o emprego, tem a aflição das finanças e tudo mais, ou é as enfermidades, a notícia que às vezes nos tira o ar e o sono, o aumento da Covid, a mutação da Covid, a morte pela Covid, a falta de cemitério, a falta de respiradores, a falta de leitos de UTI. Socorro! Nós nunca vimos, em nosso tempo, um momento de aflição tão grande pelo qual o ser humano tem passado. Para mim e para você, tem uma colocação que muitas são as aflições do justo. Você está se sentindo aflito no atual momento? Está se sentindo com medo e paralisado por causa dessas más notícias? Afinal, realmente muitas são as aflições do justo. Continuando com as más notícias, nós decidimos que nós íamos falar para o médico que nós não íamos arriscar com o procedimento particular, porque nós não podíamos fazer algo que não estava ao nosso alcance, na nossa alçada. E a partir do momento que nós avisamos o médico, nós chegamos em casa, em casa não, ainda no hospital, né, pastor? Nós mandamos uma mensagem para os nossos líderes, para o nosso pastor, explicando qual é a situação que nós estávamos vivendo. E daí para frente, nós, Igreja PIB, iniciamos uma batalha de oração, porque depois daquele turbilhão de informações, de notícias más, de aflições, os nossos ânimos por um momento começaram a acalmar, porque nós também temos o Espírito Santo de Deus, aleluia, e isso ninguém pode tirar de nós. Nós começamos a perceber que as coisas, alguns eventos dentro dessa situação da minha mãe, não era mera coincidência. Eu já começo pela Covid, porque foi a Covid que detectou esse problema, que começou a subir a pressão dela. Se ela cessa da Covid e continua tendo uma vida normal, nós não conseguiríamos saber o que ela estava passando, porque ela já estava vivendo isso antes da Covid. Outra coisa, quando nós chegamos na médica, ela detectou bloqueio. O médico que atendeu a minha mãe, ele falou assim: aqui está um eletro da sua mãe, sem bloqueio, e aqui está outro com bloqueio. Então, naquele exato momento que ela ia ser submetida ao exame, o bloqueio apareceu, porque Deus falou assim: olha para aquele monitor, porque essa é minha serva, e ela está enferma, e você vai detectar isso agora. Foi o momento que ela me chamou. Quer mais? Diante das más notícias,
o médico, cardiologista de plantão, naquele hospital que nós teríamos que ir naquele dia, era simplesmente um especialista em marca-passo. Daí nós começamos a perceber que era uma batalha, que era uma guerra, e nós não podíamos ficar indiferentes, só aceitando a enxovalhada de situação de más notícias, não é? Nós precisávamos tomar uma posição, e uma posição é joelho dobrado, oração e a palavra de Deus, e a igreja já estava alinhada nesse propósito e essa ação, juntamente com minha família. Salmo 112, meus queridos, versículos 6 e 7 diz assim: o justo não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza com as más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. E nós precisamos aprender em tempo de aflição, em tempo de crise, em tempo de má notícia, porque se nós ligarmos a televisão, pode vir que é enxurrada uma atrás da outra. Se você quiser ligar a notícia, é só ver as mensagens que chegam no seu WhatsApp agora, é só olhar os jornais de todas as emissoras do nosso país, você vai ter um monte de má notícia. Na cidade, gente morrendo, falando, fulano morreu. Fulano, ciclano, beltrano. Meu Deus, será que vai chegar a minha vez? Aflição é o que não falta. Mas nós, como povo de Deus, precisamos entender que o justo não pode se abalar com as más notícias. Ele pode passar por um momento assim, mas ele precisa se recompor e se reconduzir no propósito, né? Porque o seu coração precisa estar firme e confiante no Senhor. E nós precisamos aprender a desenvolver essa prática. Mas parece que a maioria dos cristãos tenta em evitar, em aplicar-se em tal comportamento. Por maiores que sejam as suas aflições, meu querido, não se espante com as más notícias e seja firme e confiante no Senhor. Existe uma aliança que é maior do que qualquer má notícia que você possa receber. Essa aliança é feita através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, a mim e a seu favor. Amém? Outra situação de aflição é quando nós somos afligidos pelos desafios do incerto. Gênesis 12:1 fala assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu confesso que quando isso que eu vou contar aconteceu, uma das pessoas que eu mais pensei foi Abraão. Porque eu percebi que não é tão fácil assim você sair do lugar de costume, por mais defeito que ele tenha, mas você poder saber que você tem a segurança da família, de alguns amigos, dos seus pais, e de repente sair assim para um lugar incerto. São momentos que às vezes nós não temos para onde correr, não temos com quem contar, senão aquele que pode fazer infinitamente mais. Abraão, com medo, ele até usou de algumas mentiras em alguns lugares por onde ele peregrinou, preocupado com a sua própria vida e a aflição pelo incerto. O incerto apenas aos nossos olhos, aos olhos de Abraão, não aos olhos do nosso Deus. Abraão tinha uma aliança com o Senhor, uma aliança que preserva a vida e provê para mim e para você um substituto. No momento em que Abraão leva o seu filho para oferecer como sacrifício ao Senhor, Deus fazia menção a um ato profético que traria essa esperança para mim, para você. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se torna o substituto na renovação dessa aliança que ele fez com Abraão. Noé também foi chamado para uma situação incerta, para construir algo que, para o momento em que o mundo passava, em que não chovia sobre a face da terra, parecia algo incerto. Entretanto, quando vieram as águas do dilúvio, a única coisa que carregava a vida por cima daquele turbilhão de águas que sobreveio no mundo era a arca que Noé tinha construído.
Eu fico imaginando aqueles espertos que não quiseram entrar na arca, que não quiseram ouvir o conselho de Noé. De repente começou a chover. Eu não sei nem se teve tempo para isso. Eu não sei nem como foi a situação. Mas eu estou aqui agora, andrezando, pintando assim, uma história paralela do que eu queria que tivesse sido. Misericórdia, eu não queria não. Porque sabemos também que as fontes de águas começaram a brotar da terra. Então eu imagino que pode ter sido algo muito rápido. Aqueles espertalhão correndo, escolhendo a árvore maior. Fala assim, vou subir nela. O outro fala assim, bestalhão, essa árvore tomba. E começa a subir a montanha, e começa a subir a montanha. E a água começa a encher. E a árvore mais alta não é lugar de esconderijo. E a água continua subindo. E o bonitão da montanha que zombou do outro vê as águas subindo. Diz, essa água precisa parar. Essa água precisa parar. E chega nos pés dele e começa a tomar conta. E começa a tomar conta. Até que tudo é submergido. Naquele turbilhão de aflição, a única coisa que tinha vida sobre a terra era a arca que Noé construiu. Mas ele teve que lidar com aquilo, com a sua família. Tudo veio a óbito. Tudo veio à falência. Não Noé. Não a sua família, nem os animais que ele recolheu na arca. Ele se colocou acima das circunstâncias. Eles ficaram por cima das águas. E é por causa dessa aliança de Deus com Abraão, é por causa dessa aliança de Deus com Noé, é a aliança de Deus que foi se renovando através dos tempos e chegou até nós. Nós vemos José também viver essa situação de aflição pelo incerto, quando ele é vendido pelos irmãos e é levado para o Egito. O filho mais querido do pai é levado para um lugar como escravo, perdendo a sua condição de príncipe dentro da sua própria casa, e ali é tratado como uma pessoa comum, ou nem comum, abaixo, e ele começa, talvez sentir saudade de casa, do carinho, da proteção do pai, e ele se aflige ali pelo incerto. Será que um dia eu voltarei a ver a face do meu pai? É uma situação muito estranha. Mas nós temos um Deus que nos ama, não é? Porque tudo isso que aconteceu com José tinha um propósito. E o propósito era uma aliança. Era a preservação da vida, a preservação da espécie. Só que José não sabia ainda qual era o propósito de Deus. Muito bem, meus amados. Naquele dia no dia seguinte, quando o nome da minha mãe foi colocado ali, naquela lista de remoção, eu saí aquela tarde da UTI, porque a gente tinha meia hora de visita, e era assim, tudo muito cheio de emoção, porque eu ficava meia hora com ela, e tinha que vir embora, e quando eu vim embora, ela segurava na minha mão e falava, não vai, fica aqui. A incompreensão de talvez achar que eu pudesse ficar lá com ela o tempo que eu quisesse. Mas eu não podia. E quando eu saía de lá, naquela situação, naquele dia, me sentindo impotente, incapaz, né? Porque aquela que me trouxe ao mundo, minha mãe me trouxe ao mundo. Eu tive um sentimento de culpa, por ter tido que tomar aquela decisão de falar, olha, nós vamos colocá-la numa lista comum de remoção, para ver se ela encontra uma vaga. Ao chegar na minha casa aquela noite, fazer aquele trajeto de Bauru que era horrível. Aquele dia eu saí de Bauru, acho que era umas 7:30 da noite, a gente ia muito cedo todo dia, e voltava à noite, já exausto, com os ombros carregados de tanto peso, né? E quando eu cheguei em casa, você tem que notificar a família de algumas coisas e tudo mais, e abrir mensagens e reportar amigos e irmãos pelo respeito, pelo carinho, algumas perguntas, alguns questionamentos e tudo mais. Não demorou muito, eu recebo uma ligação. E a hora que eu vi assim, Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, não preciso falar, né, que meu coração quase saiu pela boca, porque você pensa na má notícia.
E a hora que eu atendi era assistente social do hospital e ela me disse assim: oi, aqui é assistente social do hospital, com quem eu falo? Eu falei assim: André, eu fui encarregada de te dar uma boa notícia. Eu falei assim, eu quase desmontei. E ela falou assim: olha, saiu a vaga da sua mãe, ela vai ser removida para Ribeirão Preto. Não demorou 2 meses, não demorou 2 ou 3 dias, foi um dia. E um misto de sentimento tomou conta do meu coração. Como vocês estão assim aqui agora, eu também comecei a ficar assim entusiasmado, feliz, pulando. A gente começou a se abraçar, a gente fez uma festa em casa. Foi uma alegria, mas ao mesmo ponto, quando eu sabia o que eu tinha que fazer, quando eu soube o que eu tinha que fazer, eu fui correndo para o meu quarto e ali as emoções começaram a se misturar. Porque tinha a alegria, a euforia, a gratidão, a esperança renovada, mas o medo. Porque a assistente social falou assim: olha, amanhã, às 5 da manhã, a sua mãe vai ser removida para Ribeirão. Detalhe, você precisa ir aqui, porque você vai com ela. Porque sem você, ela não vai. Falei, e agora? Faz mala? Eu vou ter que levar uma mala? Ribeirão, eu sei que é uma cidade grande, porque eu já levei minha mãe lá, porque ela fazia um tratamento de olhos lá. Eu sei que é uma big de uma cidade, já fizemos um curso lá, eu, pastor Marinho, Lucas e Anderson já estivemos lá. Eu falei assim, onde que eu vou ficar? Como que esse hospital, onde fica? Como é que é? E eu me lembrei de Abraão. Quando eu comecei a arrumar as malas, e a partir do momento que eu comecei a ficar confinado lá, eu comecei a me lembrar de Abraão, e me vieram muitas situações na cabeça, de que não é fácil você estar longe da sua casa, longe do carinho da família. Acontecer alguma coisa, você pode correr para alguém ali na hora e falar, olha, estou com isso, né? Mas às vezes nós somos afligidos pelo incerto, pela situação. Eu não sei se hoje você vive alguma situação de incerteza, vou ou não vou, né? Eu faço ou não faço? Toma vacina ou não toma vacina? O que será que vai acontecer? Tantas situações de incerteza que nos cercam, né? Sabe por quê? Porque muitas são as aflições dos justos. Mas sabe o que diz Salmo 73, um salmo dos filhos de Asaf? Nos versículos de 25 a 28 diz assim: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. E quando eu li esse texto, eu me lembrei de uma música do Ademar de Campos, que diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que essa segurança. Não existe nada melhor do que poder bradar e dizer: a quem tenho eu no céu, senão a ti? Para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Meu querido, não se desespere nos momentos de incerteza. Busque a paz, que só no refúgio do secreto daquele que te ama, você pode encontrar. Mas uma situação de aflição, quando nós somos afligidos pelo choro de uma noite. Podem ver aí que o tópico tem uma interrogação. Sendo afligidos pelo choro de uma noite,
Salmos 35 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero dizer para vocês que a transferência da minha mãe para Ribeirão Preto, de Bauru para Ribeirão Preto, foi em uma UTI móvel, toda equipada. Com ela foram um médico, uma enfermeira, ali, atrelados a ela, e o motorista, e eu na frente. Isso porque o nosso plano era o básico do básico. Você não conhece a grandeza do poder do nosso Deus, do nosso Senhor. Nós chegamos lá em Ribeirão Preto e fomos prontamente acudidos pelo pronto-socorro lá. Lá, assim que ela chegou, eu fiquei sabendo isso depois, ela já teve que fazer um procedimento, porque Bauru não saía de lá sem levar um marca-passo provisório que era deles. Então ela já chegou lá e já passou por um procedimento de troca do marca-passo provisório. Bauru retirou deles e eles colocaram um do hospital provisório lá nela, né? Naquele mesmo dia, eles já fizeram o primeiro procedimento que o médico também dela, quando soube do bloqueio e sabia da instalação do marca-passo, ele falou assim: antes da colocação do marca-passo, eu quero um cateterismo de investigação para saber a causa, se é o envelhecimento do músculo ou se é algum problema. E o cateterismo acabou acusando o bloqueio. Então ela fez todos esses procedimentos, aí muito bem assistida. Eu fui muito bem informado de cada situação. Fomos muito bem acolhidos e recebidos lá. Entretanto, cada noite, para mim que eu ficava naquela cidade, parecia interminável. Porque aí, na sexta, ela não fez procedimento nenhum. E passou o final de semana, eu tive que ficar ali naquela cidade. Não é? Então, parecia que as noites eram intermináveis para mim, porque sabe qual que era a minha angústia, a minha aflição? Eu queria que a minha mãe tivesse logo aquele marca-passo definitivo instalado, para que eu pudesse tirar aquela foice que parecia estar no meu pescoço, né? Como sendo uma bomba a explodir. Era uma grande agonia para mim. Os enfermeiros da UTI, como eu falei, assim como um médico, assim, muito cuidadosos, atenciosos, prestativos, sempre me afirmando que eu falei assim: olha, fica calmo, porque quando aconteceu o procedimento de marca-passo, o médico, o hospital vai ligar para você, porque o médico vai falar com você e explicar como vai fazer, e você vai autorizar o procedimento e tudo mais. E eu dormia, meus queridos, né? Eu deitava desejando que aquela noite fosse assim, ó, vlup. Mas parece que os minutos, tic-tac, tic-tac, eram muito lentos. Parecia que a pilha do relógio estava enfraquecida e o relógio não andava, né? Eu queria a alegria do amanhecer. Eu queria a alegria renovada do amanhecer, porque a minha noite estava sendo de choro, de agonia, de angústia e de aflição mesmo. Mas quando amanhecia, ninguém me ligava, o telefone não tocava. E no final da tarde, lá ia eu para mais uma visita com a minha mãe na UTI. Eu te confesso que nós tivemos momentos dentro da UTI de muita descontração, porque minha mãe é uma peça rara. Quem tem mais intimidade com ela não imagina. Eu chegava lá, eu levava um batom que eu guardava comigo, porque eu sei dela, né? Levava um perfuminho e chegava lá, primeira coisa que eu fazia, e levava também uma escova. Eu passava batom nos lábios dela, penteava os seus cabelos e passava aquela colônia nela. Ela ficava. E no começo o bonitão não sabia, fazendo selfie dentro da UTI, tirando foto. Até que um dia eu mandava foto para os irmãos de dentro da UTI, falando de olha como ela está e tal. Até que um dia alguém me pega e fala assim: você não sabia que você não pode usar celular dentro da UTI? Altera a questão dos aparelhos ligados aí. Aí enfia violinho caco, né? Enfia no bolso e para, né? Então, vai eu lá para mais uma tarde. Quando eu saía de lá, meus irmãos, era muito agoniante, porque em Ribeirão o tempo já era maior, era 1 hora de visita, né? Mas quando eu saí, era muito desgastante essa nossa separação, porque eu sabia que eu ia deixá-la sozinha, ela sabia que ela ia ficar sozinha, e ela não entendia por que eu tinha que ir embora. Ela queria que eu ficasse ali com ela. E você imagina, você está numa UTI, aquele barulho de aparelho que não para,
apitando de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado, a carga emocional. Tinha dia que eu olhava para o lado e falava assim: mãe, olha o estado de graça que você está, com toda a bomba relógio que você está no seu coração, a melhor daqui é você. Tinha gente traqueomatizada lá, que fez traqueostomia, tinha gente com oxigênio, tinha gente amarrada porque não podia se mexer, porque estava muito alterada, um pior do que o outro. Eu falei: olha para você, você é melhor deste lugar. Mas eu fico aqui pensando, quantas noites Abraão peregrinando pelos escuros, ouvindo uivos, às vezes de animais, noturnos, no deserto, nos lugares incertos, pode não ter chorado por medo da morte, por causa de aflição, do incerto, da reação das nações ao redor. Quantas vezes Noé não deve ter chorado dentro daquela arca, tendo que aprender no dia a dia a administrar aquele lugar, em alimentar os bichos, em acudir a família, em ter um momento de comunhão com Deus, em escutar às vezes o turbilhão de águas e não saber onde aquilo vai dar, era um incerto. Será que nós vamos sobreviver a tudo isso? Existe uma aliança com o Senhor, era Deus que tem colocado lá, mas a humanidade nossa é frágil por causa do pecado, e nós realmente nos debilitamos e ficamos aflitos. Por isso que a palavra de Deus, por isso que a oração, por isso compartilhar os problemas com os irmãos é importante, porque isso começa a exercer mudança. Não dá para fugir, não dá para se enclausurar, não dá para entrar debaixo da mesa, debaixo da cama, não dá para entrar dentro de uma caixa e fechar tudo, não dá para trancar as portas e ficar petrificado. Você precisa agir, você precisa reagir, você precisa se posicionar dentro daquilo que você tem aprendido. Um boxeador, ele começa fazendo alguns exercícios, né? Assim como um atleta de vôlei, gosto muito de vôlei, e quando eu vejo aqueles atletas subirem para cortada assim, pô, com tanto daquela altura, mas eles não começam por ali, eles começam a fortalecer as pernas, eles começam a fortalecer os braços, eles começam a pôr peso e começam a pular com aqueles pesos, e a hora que chega de entrar em cena, o que eu vou fazer agora? Eu vou saltar dentro da minha força, e é isso que eu e você precisamos fazer como cristão. É tempo de aflição, é tempo de dificuldade, mas eu e você precisamos começar a usar os recursos que nós temos aprendido, lutando as nossas guerras no poder do Espírito Santo, na comunhão da oração e na palavra de Deus. Quantas vezes Noé não deve ter chorado, né? Quantas noites talvez José não tenha sentido falta do acalento do seu pai, da sua casa, da sua família, chorando de saudades, sem saber se um dia ia voltar a vê-lo. Quantas noites Ana não deve ser chorado por causa de Penina, que tinha filhos e zombava dela e ela era estéril. Quantas noites ela não deve ter choramingado no ouvido de Eucana, ela disse: eu quero um filho, eu quero um filho. Quantas noites de choro por situações incertas. Você chora por quê? A dor do luto ainda não passou? Saudade de alguém que se ficou, que se foi? É o medo do anúncio de uma má notícia? É possibilidade de perder algo, alguém muito importante para você? Uma coisa é certa da parte do céu: sempre há um amanhecer da parte de Deus. Quando a alegria de um amanhecer vem, o choro da aflição é substituído pelo brado de júbilo, pelo cântico nos lábios. Repete aqui comigo: sempre haverá um amanhecer vamos aqui, vocês vão me ajudar. Sempre haverá um amanhecer em que a alegria vem e a tristeza vai embora. Sabe por quê? Sabem por quê? Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. É o que diz Salmo 127, 2. Porque diz, Deus diz, Salmo 91 agora, tá? Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei,
porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, na sua aflição, no seu medo do incerto, no seu pavor, no seu choro, na sua solidão, eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade. Longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Essa palavra profética eu recebi do meu pastor Marinho. Em um dos dias lá, de repente, chega essa mensagem para mim. Não preciso falar que eu quase caí das pernas quando eu a recebi. E eu tomei posse dela. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse bálsamo, esse encorajamento, esse sentimento de paz que invadiu meu coração. Essa força que começou a se renovar dentro de mim. E eu confesso para vocês que assim, como pastor Marinho, eu fui muito assistido pela igreja, em todos os momentos. Pessoas me ligando, oferecendo ajuda, dizendo, olha, se eu pudesse, eu ia aí ficar com você. Porque eu imagino que a sua luta não deve ser fácil. Alguns mandavam mensagens pelo WhatsApp, outros gravavam orações. Teve uma irmã que me trouxe uma oração num momento tão necessário, tão necessário, tão necessário. E uma irmã muito querida, muito particular, muito especial. E ela termina a oração dizendo assim, André, no momento, é só o que eu posso fazer para você. Eu comecei a chorar e rir ao mesmo tempo. Eu falei, e dentro comigo, ali no meu íntimo do quarto, sozinho, respondendo para mim mesmo, eu falei assim, você não imagina, minha querida, que essa oração é tudo o que eu preciso. Então eu tive assim esse apoio, esse carinho dos irmãos da igreja. Vocês não imaginam a importância de receber este calor e saber que eu não estava só. E eu me senti feliz por ser igreja. Eu me senti feliz por pertencer à igreja. Eu me senti por ter vocês na minha vida, feliz porque tudo aquilo me ajudava muito naquele momento de solidão, de medo ali, que eu sentia que tinha um exército a meu favor, junto comigo, nessa empreita. E eu tenho alguns amigos que eu formei no decorrer do meu trabalho secular, não é? E alguns deles foram embora daqui em Pirajuí. E moram onde? Moram onde? Moram onde? Em Ribeirão Preto. A cidade do incerto, que eu não conhecia nada, que eu não conhecia ninguém, que eu não sabia onde ficar, que eu não sabia o que fazer. E de repente esses amigos, antes de eu ir, começam a recircular o lugar onde a minha mãe ia ficar no hospital. Começam a circular a cidade e tirar foto e fazer trajeto, falar, aqui tem um hotel a 2 quadras, aqui tem um hotel a meia quadra, aqui tem um hotel a 3 quadras e tudo mais. O preço da diária desse é tanto, daquele é tanto, daquele é tanto. Cheguei lá, me instalei e alguns outros amigos foram informados por amigo daqui, porque eu não tinha condição de fazer isso, que eu estava lá em Ribeirão sozinho. E eles disseram, vai lá e acode André, porque ele está precisando de nós. E esses amigos do nada começaram a chegar no hotel, interfonar. Eu descia, mimos para mim, cuidados especiais, tempo de conversa ali no hotel, e as horas começaram a passar de uma maneira diferenciada. E de repente alguém ligava e falou, você está precisando de uma coisa? Eu falei assim, deu uma rodada aqui, por incrível que pareça, perto do hospital, mas não achei uma farmácia. Vou aí te buscar e vou te levar numa farmácia. Hoje é domingo, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu vou esperar o horário, vou te buscar, você vai almoçar comigo. E Deus foi preenchendo, foram os cuidados que eu tive, né? Deus acabou usando dessas situações que me levaram a alguns lugares e me deram uma assistência onde de longe eu não podia ter de outros. Você sabe por quê? Porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem, enquanto descansa. Numa manhã, na terça-feira, exatamente, na terça-feira, eu me levantei de manhã, dobrei os meus joelhos e fiz uma oração para o Senhor. Falei, Deus, eu sei que é algo totalmente improvável,
mas eu não quero deixar de passar esse tempo. E eu vou externar aqui o desejo do meu coração, porque eu quero que o Senhor saiba. Eu gostaria muito, mas eu gostaria muito mesmo de ser surpreendido pelo Senhor. Eu gostaria de chegar lá, essa tarde, na visita da UTI, e ter a notícia de que a minha mãe já tinha feito o procedimento do marca-passo, que ela já tinha feito a instalação do marca-passo. Eu sei, na minha oração, tá? Eu estou lá orando. Eu sei que isso não vai acontecer, porque até agora ninguém me ligou. Mas é só para dizer que eu gostaria muito de ser surpreendido. Quando eu cheguei lá no hospital, aquela tarde de terça-feira, minha mãe estava com um semblante muito feliz, muito diferente, né? Muito fresca ali. A gente teve momentos legais de receptividade e tal da minha chegada. E ela, como sempre, não entendendo mais, mas você demorou, hein? Por que você só chegou agora e tudo mais? Eu falei, mãe, é o tempo que eu tenho, 1 hora e tal. E não demorou muito, como sempre de costume, as emoções começaram a tomar conta, porque eu queria abraçá-la. E não podia, eu queria beijá-la, mas a preocupação com todas as situações, como eu era um transeunte, ia, voltava, entrava e saía, né? Tinha que estar de máscara e tudo, preocupado. E a emoção começou a tomar conta e tal, e eu, para dar aquela desbaratinada, voltei o meu olhar para a enfermeira, ela já de pronto falou assim para mim, daqui a pouco o médico vem falar com você. Como ela fazia sempre, todo costume. Falei, tá, muito obrigado, eu agradeço, eu espero. E o médico assim, deixava a visita correr, e ele acabava vindo nos últimos 15 ou 10 minutos da visita, para não atrapalhar aquele movimento familiar. Mas assim eu fiquei, me deu um estalo nessa abertura dela, muito diferenciada naquele dia. Eu falei assim, para ela assim, ela não fez nenhum procedimento hoje não, né? Ela virou para mim e falou assim, fez. Falei, fez? O que ela fez? Ela disse, instalou o marca-passo. Meus queridos, eu fiquei paralisado. Eu não sei qual era a minha feição, mas eu fiquei de um jeito assim, que eu olhei para aquela enfermeira, de repente as lágrimas começaram a rolar dos olhos dela, porque eu não sei como eu reagi. Porque foi algo tão surpreendente daquilo que aconteceu, que eu não acreditava. Eu tinha vontade, é lógico, de pular, de gritar, de sair beijando ela, de pulando, de me jogar naquele chão de contaminação. Só que não, eu estava num quarto de UTI. Eu não podia fazer aquilo, né? Deus é maravilhoso. Quando no final do ano o pastor Marinho fez o anúncio de que nós teríamos o ano da aliança, eu falei assim, eu vou pedir para Deus uma inspiração para uma canção. E eu comecei a escrever essa música a respeito da aliança, para que nós pudéssemos cantar no ano de 2021 como fazendo parte. E eu confesso que eu não consegui terminar, né? Eu fiquei muito tímido com a letra que eu recebi. E eu pensava no meu íntimo assim, será que você vai ter toda essa bagagem mesmo para cantar essa música que você escreveu? E eu não conseguia terminar, né? Então, quando eu recebi essa notícia, eu falei assim, aconteceu. Aconteceu. O Senhor me surpreendeu. Deus ouviu a minha oração. Enquanto eu dormia, Deus já estava fazendo uma obra. Enquanto eu estava esperando uma ligação ou que algo humano acontecesse, Deus já estava me restituindo a alegria. A alegria já acontecia espiritualmente naquele amanhecer, mas eu não sabia. O choro da noite se recompôs naquele amanhecer, mas eu ainda não sabia. Enquanto eu dormia, o Senhor já preparava a equipe para estar lá logo de manhã, realizando aquele procedimento para minha mãe. Sabe por quê? Aos seus amados Ele dá enquanto dorme, Ele dá enquanto descansa nele. Sabe, meus irmãos, eu podia passar horas aqui falando muitas outras coisas, muitos outros nuances, muitas coisas que aconteceram. Eu queria dizer que a única maneira de eu visitar minha mãe, mas eu não sabia disso, era na UTI.
A visita no hospital só acontecia para quem estava internado na UTI. E quando ela fez o procedimento de marca-passo, ela foi transferida para o quarto. Aí cheguei eu bonitinho lá, sabendo que ela foi transferida para o quarto, perguntei para os porteiros, minha mãe está no quarto. Aí ele verificou assim, aqui consta UTI ainda. Eu falei assim, não, mas parece que ela foi para o quarto 209. Aí ele, não, ela está mesmo no quarto 209. Eu falei assim, qual que é o horário da visita? É o mesmo do horário da UTI? Ele falou assim, paciente comum não tem visita. Falei, como? Não, paciente comum aqui não tem visita. Por causa da Covid não está tendo visita para paciente comum. Só para pacientes que têm UTI, pacientes que estão no quarto. Falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu falei assim, a única visita que tem aqui é para quem é acompanhante. Eu falei, eu sou filho dela. Eu falei, não, então você pode ficar o tempo que você quiser no quarto. Eu saí correndo daquele hotel. Era uma ladeira. Para descer era fácil, dava até para rolar. Mas para voltar... 2 quarteirõezinhos só. 2 quarteirões. E algo assim muito surpreendente aconteceu naquele dia, que eu não sei se eu falei para alguém. Voltando naquele dia, eu tenho uma ave que eu tenho um carinho muito grande, gosto muito, né? E aquela cidade de pedra, com todos aqueles prédios construídos, na hora que eu estava voltando para buscar minha mala, de repente do meio dos prédios, eis que me sai. Eu comecei a ouvir o barulho dele, eu falei, não acredito que é você. E ele me passa com aquele bico enorme, laranjado. Era um tucano. Eu falei, Deus, como o Senhor realmente colore o nosso dia, com alegria, com entusiasmo e uma renovação perfeita. E eu fui lá, peguei a minha mala, fechei a conta, eu ainda tinha um dia para ficar no hotel, eles iam me repor esse dinheiro, depois eu falei, não, vou embora. E eu cheguei lá no hospital de Malicuia sem saber o que ia ser de mim. Entrei direto, passei, já recebi o cartão de visitante, fui lá para o quarto, e cheguei lá, a enfermeira estava fazendo um procedimento na minha mãe, ela virou para mim assim, você vai ficar aqui com ela? Eu falei, eu não sei qual que é o procedimento, eu não sei como é que funciona. Ele falou assim, olha, por causa da Covid, não pode ter 2 pacientes no mesmo quarto, aqui tem 2 camas, você é acompanhante dela, eu entendo que você pode ficar com ela, mas eu vou perguntar para a minha chefe. Saiu, voltou e falou assim, a enfermeira falou que você pode ficar aqui com a sua mãe, você pode dormir aqui, fica aqui com ela. Falei, moça, me ajuda. Eu falei assim, eu não conheço nada aqui, eu preciso sair, preciso comprar uma toalha de banho, porque no hotel eles oferecem. Eu dou uma toalha de banho para você. Fiquei com a minha mãe o resto dos tempos que ela ficou no quarto normal. A primeira refeição que chegou da minha mãe, a merendeira chegou lá e colocou assim, falou assim, olha, isso aqui é da sua mãe. Um caldo para ela, tem uma gelatina de sobremesa, e essa refeição é sua. Tinha suco, tinha uma sobremesa lá, um manjar, um frigobar no quarto, com água mineral colocada a todo tempo lá. Eu recebi pouso, banho, alimentação, mas o meu plano é o básico do básico. Mas o meu Deus não é o básico do básico. O nosso Deus é aquele que surpreende, que transborde, que supre as necessidades, que acode os seus aflitos, porque Ele, com amor, nos acolheu, né? Então foi algo assim, surpreendente e maravilhoso. A alegria realmente vem ao amanhecer. Eu não posso me esquecer de muitos que me ajudaram, de pessoas no momento que os trâmites administrativos queriam ser freados, essas pessoas foram instrumentos de Deus me ligando, falando assim, olha, faz isso, faz aquilo, vamos tentar aqui, por aqui, assim, assado. Não cede não, isso é uma pressão. E eu queria agradecer a todos aqueles, cada irmão que oravam comigo, né? A presença incomparável do Espírito Santo que eu não posso negar. Mesmo quando, confesso, eu não conseguia nem orar. Era o Espírito que intercedia por mim no momento em que eu estava prostrado. A alegria vem ao amanhecer. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Não importe quanto tempo passe. Não importe o que aconteça. Porque houve um amanhecer para Noé. Houve uma renovação da alegria para Noé, para Abraão, para José e para Ana. Houve um amanhecer de ressurreição para os discípulos. E haverá um amanhecer de Deus para a sua vida. Roseli, o seu testemunho do ano passado, minha querida, não foi em vão. Talvez você não perceba que nesse momento de aflição, Deus
está preparando o seu voo. E o seu amanhecer vai chegar. A alegria vai ser renovada. E Deus vai fazer aquilo que Ele tem prometido. Porque nenhum testemunho, nenhuma obra que Deus realiza é para que ela caia no vazio. É para que Ele prove que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Então lute, persista até que o Senhor Jesus restabeleça. O louvor já pode ir subindo, a gente está quase terminando. Um detalhe que eu deixei para o final para você. Sabe aquele spoiler lá? Muitas são a aflição do justo. Eu esqueci que o spoiler não termina naquela parte do verso. Porque muitas são as aflições do justo. Mas tem um spoiler da continuidade que diz que Deus o livra de todas. Deus nos livra de todas as aflições. Sabe quando Jesus também disse para os discípulos: no mundo tereis aflições, como um spoiler? Ele deu outra dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Meu querido, por mais que o dia esteja nublado, chuvoso, cinzento, sempre haverá da parte de Deus um amanhecer radiante que muda a situação da sua vida. Quando eu voltei com a minha mãe, com todos os procedimentos feitos, inclusive uma angioplastia que ela precisou fazer, quando nós chegamos em casa, eu terminei de compor aquela canção que eu tinha sido desafiado a compor. Porque Deus agora falou assim: agora você precisa cantar essa história, porque ela pode abençoar outras pessoas. Mas eu confesso para vocês que quando a gente estava ali tirando a música em casa, que o pastor Marinho levou o violão para a gente começar a cifrar a canção, eu compartilhei algo com ele e com as meninas que estavam lá, a Kemi e a Débora, que algo no meu íntimo começou a me questionar e falar assim: se tivesse acontecido tudo diferente, se o resultado não tivesse sido isso, será que eu estaria fazendo isso agora? Será que eu teria terminado de compor a canção? E eu fiquei muito perdido nisso. E o pastor Marinho mesmo ali na hora falou assim: André, para com isso. Você já viveu o outro lado. Você já viveu o tempo de luto e de dor e não deixou de adorar o Senhor. Isso me confortou, porque eu me lembrei de quando eu perdi minha irmã e Deus realmente não se alterou no lugar da sua glória. Muito pelo contrário, Ele continuou permanecendo único, incomparável, porque Ele assim é. Então, eu estou aqui hoje dando esse testemunho, não é só porque tudo acabou bem. Eu estou dando testemunho porque acima da vida ou da morte, acima da dor, da alegria, acima da má notícia, do choro, da tristeza, da dificuldade, Deus está estabelecido no alto e sublime trono da sua glória. Ele é imutável, Ele é incomparável. Então, sobe o monte, oferece o sacrifício, desce da arca depois do turbilhão de águas, protegido da aflição, e se oferece em cheiro suave com o Senhor. E no meio dessa aflição, celebre essa aliança que você tem com Deus de amor, Deus Pai, o Todo-Poderoso. Nós vamos cantar agora, e você vai poder ouvir essa canção.